A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. A paz do Senhor seja com você e para você que está comigo nesse propósito de 365 dias de oração até o altar. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, que nos deu essa vitória com honra, com alegria e graça. Hoje é o dia 247 e o tema da nossa oração é uma pessoa que sabe administrar bem o tempo. Vamos ler alguns versículos para que a nossa oração seja com base nessas meditações, tá bom? O primeiro versículo é Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17. E diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. E a gente vê nesse versículo, né, dentre tantas interpretações que o Senhor pode nos dar, a gente entende que esse é um chamado direto para que venhamos a viver com propósito e não desperdiçar as oportunidades que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Quantas vezes você já se pegou pensando, nossa, se eu tivesse agido de tal forma naquele momento que houve aquela situação e foi criada a oportunidade X e eu não aproveitei, hoje eu tô assim, tô assado. Quantas vezes você já se pegou pensando que poderia estar em uma realidade diferente, quem sabe até melhor ou maior, se tivesse vivenciado, aproveitado determinada oportunidade que chegou até a sua vida e você não tomou posse, você não aproveitou como deveria. Até sobre isso a gente tem que orar ao Senhor, para que Ele nos desperte, para que Ele não permita que venhamos a dormir o sono da morte, o sono que mata promessas, oportunidade, progresso, oportunidade de avançar. Então a gente tem que orar ao Senhor também acerca desse negócio. Outro versículo que vamos meditar é em Salmos 90, versículo 12. Quando o Senhor, Ele nos ensina nas entrelinhas do salmista o seguinte. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando Moisés assim falou com Deus, e ele estava ali derramando suas queixas perante o Senhor, ao menos atribui-se esse salmo a Moisés, né? A gente entende que aqui é necessário termos a consciência plena da brevidade da vida, da necessidade de valorizar cada momento. Já em Colossenses 4, versículo 5, o Senhor nos instrui da seguinte forma: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Veja, eu não estou restringindo o entendimento da mensagem do Senhor apenas a uma interpretação específica, tá? Até porque a palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes, ela corta para os dois lados, ela é um instrumento que Deus usa para falar com você segundo a necessidade do momento. E muitas vezes a mensagem que o Senhor tem para você é algo completamente diferente. Mas o que nós entendemos nesse momento desse versículo é que aqui há um incentivo à prudência, ao bom uso do tempo em nossas relações com as pessoas que
que convivem conosco, que passam pelas nossas vidas, claro que nem sempre é possível viver relação saudável com determinadas pessoas que passam, né, pela nossa vida, mas elas apenas passam. Essas pessoas que passam atribuladas, elas não vêm para ficar. Elas não são postas para estar em definitivo. Se não se permitirem serem transformadas, naturalmente que o Senhor vai retirar, vai extirpar da sua vida, do seu meio, né? Se a pessoa não se permite ser mudada pelo Espírito Santo, porque o nosso Deus é Deus de paz. Mas há aqui um incentivo para que sejamos prudentes no uso do nosso tempo, da convivência com essas pessoas, né? Com todas as pessoas que nos rodeiam. E por fim, vamos meditar em Provérbios 6 a 8, onde disse assim o pregador: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os seus caminhos e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Aqui a gente volta à questão do planejamento, né? A questão de, além de não perdermos tempo ociosos, preguiçosos, que também devemos ser pessoas que planejam o seu dia, que planejam o que vai ser realizado ao longo da semana. Coisas importantes devem ir para o papel, devem ser planejadas. Sejamos sábios, eu tenho dito isso e repito, o Senhor tem nos chamado para viver a fé racional. A fé racional. Claro que muitas questões da fé, do milagre de Deus, não se explica, é o sobrenatural de Deus. Mas entenda que a sabedoria, a racionalidade, ela é do Senhor, tá bom? O Senhor, ele tem nos chamado para isso, para exercermos a sabedoria. Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor, né, que não apenas eu e você, mas também aqueles que são alvo das nossas orações, sejamos todos pessoas que administram bem o seu tempo, que vivem de forma lúcida, que aproveitam cada momento. Bom, oremos em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu entro na tua presença, meu Pai. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus glorioso que cuida de nós. Doce Espírito de Deus, leva essa oração até o trono da graça. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, o céu está aberto para ouvir essa oração. E a porção de hoje, Pai, que a gente vem pedir é essa sabedoria na administração do nosso tempo. É a lucidez, toda a lucidez necessária para não desperdiçarmos nenhuma gota do nosso tempo, Senhor, para não dormirmos parados, inertes, enquanto a vida acontece, mas sejamos todos pessoas lúcidas, pessoas sábias, pessoas diligentes, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, vem nos revestir da tua sabedoria, vem nos capacitar, dá-nos pés rápidos como de corça. Reveste-nos, Senhor, assim como o Senhor revestiu a Mesalael, o fazendo perito no trabalho que era necessário para trabalhar. Meu Deus, faz isso conosco e nos capacita, Senhor, a vivermos o momento presente de forma que, além de te agradar, seja totalmente aproveitado, seja totalmente proveitoso. Livra-nos, Senhor, de desperdiçar o tempo que é a matéria do que é feita a vida. Livra-nos, Senhor. Fazê-nos prudentes, fazê-nos conscientes, fazê-nos pessoas diligentes,
pessoas hábeis. Livra-nos, Senhor, de toda preguiça. Livra-nos, Senhor, de toda ociosidade que não te honra, que não te agrada. É isso, meu Pai, que eu te peço nessa oração, e o seu doce Espírito continue orando por nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, visita a casa de cada um dos que oram comigo, visita a mente, visita as necessidades e dá-nos a vitória. Vá ao encontro, Senhor, de cada um por quem oramos, porque nós temos a convicção de que em nossas vidas, no seio do nosso casamento e relacionamento, onde seremos um só corpo, vivendo uma só carne, um só espírito, segundo a sua vontade, haverá paz, haverá alegria, prosperidade do Senhor, e por isso nós te agradecemos, Pai. Louvado seja o Senhor, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.